enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário. Romário de Souza Faria, ou simplesmente Romário, nasceu e cresceu na Vila da Penha, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Desde muito cedo, o futebol fazia parte da sua vida. Como muitas crianças brasileiras, ele aprendeu a jogar bola nas ruas do bairro, nas famosas peladas. Era nos campos de terra e nas calçadas esburacadas que Romário começava a mostrar o talento que mais tarde o levaria a ser uma lenda do futebol mundial. Pequeno e franzino, Romário não se destacava pela força física, mas por sua agilidade, inteligência e, acima de tudo, sua capacidade incrível de marcar gols. As peladas da Vila da Penha foram o primeiro palco onde ele refinou sua habilidade de driblar adversários, se posicionar bem e, com apenas um toque na bola, colocar ela no fundo da rede. Mesmo sendo um menino de baixa estatura, ele sempre encontrava uma forma de superar os jogadores maiores e mais fortes, usando sua visão de jogo e seu instinto matador. Essa paixão pelas peladas levou Romário a ser notado pelo Olaria, um tradicional clube da região. Foi lá, nas categorias de base, que Romário começou a ter seu primeiro contato com o futebol organizado, passando a treinar de maneira mais séria e disciplinada. No Olaria, ele mostrou a mesma determinação e o faro de gol que exibia nas ruas da Vila da Penha, ganhando destaque rapidamente entre seus companheiros de time. Porém, não demorou muito para que o talento de Romário fosse notado por olheiros de clubes maiores. O Vasco da Gama, um dos gigantes do futebol carioca, logo convidou para um período de testes. O clube, famoso por sua tradição em formar grandes jogadores, percebeu rapidamente que Romário era especial. O garoto franzino que vinha da zona norte do Rio de Janeiro tinha tudo para se tornar um craque. Assim, em 1980, Romário trocou o Olaria pelo Vasco da Gama. Ele se destacou nas categorias de base do clube com a mesma habilidade que tinha nas peladas. Dribles rápidos, velocidade nas arrancadas e uma capacidade única de estar sempre no lugar certo para marcar gols. Seu instinto goleador, algo que parecia natural, o diferenciava de outros jovens promissores. Após anos de destaque nas divisões de base, chegou o momento de dar o passo decisivo, a estreia no time profissional do Vasco da Gama. Em 1985, aos 19 anos, ele fez sua estreia no time profissional do Vasco da Gama. Foi nesse momento que o baixinho, como ficou conhecido, começou a mostrar para o mundo do que era capaz. Imagens de Romário em seu primeiro jogo pelo Vasco. O começo de Romário no Vasco foi avassalador. Logo nos primeiros jogos ele se destacou como um atacante matador, sempre bem posicionado para empurrar a bola para as redes. Seus gols começaram a chamar a atenção, tanto dos torcedores quanto da mídia, e ele rapidamente se firmou como uma peça fundamental do time. O Vasco, uma equipe com uma rica história, encontrou em Romário o seu novo herói. Ao longo dessa primeira passagem pelo Vasco, Romário se tornou artilheiro em diversas competições, incluindo o Campeonato Carioca, um dos torneios mais tradicionais do futebol brasileiro. Sua capacidade de estar no lugar certo na hora certa, combinada com sua habilidade em driblar zagueiros e encarar goleiros de frente, o transformou em um ídolo da torcida vascaína. Em 1987, ele teve uma das suas temporadas mais brilhantes com a camisa do Vasco, sendo peça-chave nas conquistas do Campeonato Carioca e de outras competições. O faro de gol de Romário era impressionante, rápido nas arrancadas e letal nas finalizações. O atacante se destacava como um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Em 2008, Romário deu o passo que muitos jogadores brasileiros sonham: a ida para o futebol europeu. O PSV Eindhoven, da Holanda, clube tradicional e conhecido por formar grandes talentos, foi o destino escolhido. A transferência para o PSV marcou o início da carreira internacional de Romário, e ele chegou à Europa cercado de grandes expectativas. Seus dribles rápidos e mortais e seu posicionamento dentro da área o tornaram uma máquina de gols. Em pouco tempo, Romário se tornou o principal nome da equipe, ganhando o respeito dos torcedores e da crítica. Ainda em 1988, Romário teve uma oportunidade importante: representar o Brasil nas Olimpíadas de Seul. A seleção brasileira estava determinada a buscar o ouro, e Romário, já em evidência no PSV, foi um dos destaques do time. Ao lado de grandes jogadores, Romário brilhou na competição, especialmente nas fases finais. Com 5 gols no torneio, ele ajudou a levar o Brasil até a final contra a União Soviética.
Embora o ouro não tenha vindo, já que o Brasil ficou com a prata após a derrota por 2-1, Romário saiu das Olimpíadas ainda mais consolidado como uma promessa do futebol mundial. Sua carreira continuava a crescer, e após o sucesso nas Olimpíadas, Romário se tornou uma presença constante na seleção brasileira. Em 1990, ele estava preparado para o que seria o maior desafio de sua carreira até então: sua primeira Copa do Mundo, realizada na Itália. O Brasil entrou na competição com grandes expectativas, e Romário era considerado uma das armas principais do ataque brasileiro. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Romário, que vinha se recuperando de uma lesão antes do torneio, não conseguiu desempenhar o papel esperado. Ele jogou apenas uma partida contra a Escócia e não estava em sua melhor forma física. O Brasil, que esperava fazer uma campanha vitoriosa, foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina, em um jogo marcado pelo gol de Caniggia após um erro do meio-campista Dunga. Romário, assim como toda a seleção, saiu da Copa com o gosto amargo da derrota e a sensação de que poderia ter feito mais. Apesar do insucesso na Copa de 1990, Romário continuou sua jornada com força total no PSV. Ele ainda teria muitas oportunidades de brilhar pela seleção brasileira, e como todos sabemos, o destino reservava para ele momentos de glória em Copas futuras. Já consagrado no PSV Eindhoven, da Holanda, onde se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube, Romário começou a atrair a atenção dos maiores times do mundo. Em 1993 veio a grande oportunidade. O Barcelona, um dos gigantes do futebol europeu, fez uma proposta irrecusável para contar com o talento do baixinho. A transferência para o Barcelona marcou uma nova fase na carreira de Romário, que chegava à Espanha com status de estrela. No Barcelona, Romário não demorou para mostrar porque era considerado um dos melhores atacantes do mundo. Sob o comando do lendário técnico Johan Cruyff, Romário se encaixou perfeitamente no estilo de jogo ofensivo da equipe. Sua capacidade de driblar, sua rapidez nas jogadas e principalmente seu instinto letal na grande área fizeram dele o principal nome do ataque catalão. Na temporada 1993-1994, Romário brilhou intensamente, sendo o artilheiro do campeonato espanhol com 30 gols e levando o Barcelona ao título de La Liga. Sua atuação mais icônica foi o famoso El Clásico contra o Real Madrid, onde marcou 3 gols em uma vitória por 5-0, encantando o mundo do futebol. Enquanto Romário brilhava na Europa, a relação dele com a seleção brasileira passava por um momento delicado. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, Romário teve um desentendimento com o técnico Carlos Alberto Parreira. O treinador optou por deixá-lo de fora de várias convocações, considerando Romário um jogador indisciplinado. Essa decisão gerou polêmica, especialmente porque a seleção não estava em sua melhor forma nas eliminatórias, e Romário era considerado por muitos a solução para os problemas ofensivos do time. Tudo mudou em setembro de 1993. O Brasil enfrentava uma situação crítica nas eliminatórias da Copa do Mundo e precisava vencer o Uruguai no Maracanã para garantir sua vaga no Mundial. A pressão era imensa e Parreira, cedendo às circunstâncias e à pressão popular, decidiu convocar Romário para o jogo decisivo. A resposta de Romário foi imediata. No dia 19 de setembro de 1993, ele entrou em campo no Maracanã lotado e fez história. Com 2 gols, Romário garantiu a vitória por 2-0 sobre o Uruguai, classificando o Brasil para a Copa do Mundo de 1994. Após essa atuação magistral, Romário se consolidou como o principal jogador da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 94, realizada nos Estados Unidos. E foi lá, em solo americano, que Romário escreveu seu nome na história do futebol. Durante toda a competição, Romário brilhou como o grande maestro do ataque brasileiro. Seus gols e assistências foram fundamentais na campanha do Brasil, e sua parceria com Bebeto foi um dos destaques do torneio. Jogo após jogo, Romário mostrava sua genialidade, seja com dribles desconcertantes ou gols decisivos. Nas fases finais, Romário foi ainda mais decisivo. No jogo contra a Suécia nas semifinais, ele marcou o gol que levou o Brasil à final, mostrando mais uma vez sua capacidade de brilhar nos momentos cruciais. Na grande final contra a Itália, o jogo terminou em 0-0 no tempo normal e na prorrogação, levando a decisão para os pênaltis. Embora não tenha marcado seu gol durante a final,
Romário cumpriu seu papel como líder da equipe e o Brasil conquistou seu tão sonhado tetracampeonato mundial. Por sua atuação brilhante, Romário foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo e em dezembro de 1994 veio a consagração final. Romário era o melhor jogador do planeta. Ele entrou para a história não apenas como um dos grandes nomes do futebol, mas como um ícone que inspirou gerações e se tornou eterno no coração dos torcedores. Romário será para sempre lembrado como um dos gigantes do futebol mundial, e sua consagração como o melhor jogador do mundo, em 1994, apenas confirmou o que sua carreira já havia mostrado. Ele era uma lenda viva dos gramados. Se você gostou dessa jornada pela carreira de Romário, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar nos comentários seu momento favorito da carreira desse craque. Até o próximo vídeo.